consumo de leite, ele afeta o sono, o humor? Por incrível que pareça, sim. Ele é uma grande fonte do cálcio, né? E o que o cálcio faz? O consumo, a falta de cálcio até deriva, por exemplo, de depressão, de humor irritado. O cálcio, ele participa, por exemplo, da ativação, por exemplo, do triptofano. Do triptofano, você vai lá para dopamina, serotonina, para o GABA. E o que isso afeta, por exemplo? Sem o cálcio, que faz parte, né, dessa conversa do cérebro, né? Então, assim, o cálcio faz essa conversa do cérebro, sem o cálcio, o cérebro parece que os neurotransmissores não se conversam direito. A conversa fica falha. E aí cai o quê? Serotonina, dopamina e o GABA. Só que antes de cair isso, cai a melatonina. A melatonina, o que ela faz? É o hormônio que do sono. É o hormônio que ele tem que subir no começo da noite para dizer para o seu corpo assim, olha, tá na hora de você descansar. Então, faz parte do ciclo circadiano, né? Quando você não tem esse cálcio, você não tem ativação do triptofano e não tem ativação da melatonina. Então, essa conversa não acontece. E aí, o seu cortisol, que à noite tinha que estar baixo, para a melatonina subir, tá alto, e no dia seguinte está ao contrário. O cortisol de manhã tem que estar aceso e a melatonina, porque a gente precisa despertar. E isso daí impacta o quê? Na dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é a força de vida, é a vontade de viver, é a motivação, é a ativação. O que é a serotonina? A serotonina são neurotransmissores da felicidade, do bem-estar, de você viver feliz e ver e enxergar a vida com outros olhos. E o GABA, que a gente precisa do GABA, que é um outro neurotransmissor, que também vem lá do cálcio. O GABA, ele é um calmante para as nossas vias neurais. Então, assim, uma mente muito acelerada, quando você vai dormir, seu cérebro não descansa, porque o seu GABA não tá ativado. Então, é uma cascata de coisas que vem, só que o cálcio está lá em cima. Então, assim, a falta do cálcio começa a cair o triptofano, que começa a cair a serotonina, a dopamina, a melatonina, é uma cascata de coisas que acontece. E isso daí gera o quê? Ansiedade, compulsão alimentar, vontade de doce no dia seguinte, vontade de comer carboidratos refinados, porque o seu cortisol está alto. Então, é uma série de coisas desalinhadas para você ver a importância do cálcio. E muitas vezes até em depressão. A gente só pensa que o cálcio, é que a gente acha que é médico, é nutricionista, a gente sabe tudo, né? Todo mundo é assim. A gente pensa que o cálcio é só para fortalecer os ossos. Não. Gente, olha a importância. Todo mundo fala em serotonina, melatonina, mas tudo, o elo central ali é o cálcio. Por isso que a gente tem que testar, ver se está baixo. Tem pessoas que às vezes têm que fazer uma reposição com suplementos, né? Verdade. Então, há várias maneiras da gente suplementar cálcio, né? Por exemplo, o cálcio participa da nossa vida, até a vida adulta e até a senescência também, né? Então, assim, é muito importante a gente sempre saber o nível do cálcio, né? Por exemplo, quando você é adolescente, você precisa do cálcio para você crescer. Quando a fase adulta, a gente precisa do cálcio para nos manter rígidos e firmes. E na senescência, que é quando a gente começa a envelhecer, sem o cálcio, a gente não tem vida. Porque se uma queda numa pessoa mais idosa, para ela ser uma queda de quadril, uma quebra de quadril, isso daí pode levar a óbito. E não vamos tão drásticos lá na frente, né? Então tá, eu tô com 40, a partir de 40, 45 mais, eu quebrei um dente. Eu preciso fazer um implante dentário. Se você não tiver matriz óssea, se você não tiver osso, cálcio nos seus dentes, você não vai conseguir fazer nem um implante dentário, porque não vai calcificar. E aí o que acontece? O corpo é muito sábio. Faltou cálcio por algum motivo, ou porque você não está suplementando cálcio, ou porque você não está atingindo a sua meta de cálcio durante o dia na sua alimentação, o seu corpo vai roubar cálcio da onde tem, dos ossos e dos dentes.
Então daí que vem a osteoporose, doutora? Exatamente. Olha que curioso. Porque ele Agora, doutora, rouba o cálcio que você não tem. De onde vem cálcio? Só vem do leite? Não, o cálcio você pode, por exemplo, tem pessoas. Aí a gente vai daqui a pouco falar da história do leite. Mas não é só do leite, né? São dos leites, dos derivados dos leites, dos vegetais. Então tem várias outras fontes que a gente coloca na dieta, né? Sardinha, salmão. E aí, mas sardinha de lata mesmo, aquela sardinha em óleo. Você tira o óleo, né? Descarta o óleo, dá uma secadinha com papel e amassa, inclusive com a espinha da sardinha. Aquilo é muito bom. Todos os verdes escuros, né? Brócolis, espinafre, grão de bico, feijão branco. Feijão branco tem muita fonte de cálcio, tahine, tem muita coisa que tem fonte de cálcio. Bom, mas ainda bem, né, doutora? Porque eu só estava aqui pensando, se a pessoa tem algum problema com leite e tal... Aí a gente suplementa... Como que ela iria ter cálcio na vida dela, né? Só que assim, o corpo todo dia precisa de cálcio. Todo dia você tem que ter e consumir fonte de cálcio, seja pela alimentação ou seja pela suplementação. Todos os dias a gente precisa de cálcio. Tá vendo, Joyce? Nós começamos a falar de leite, mas é tão interessante o cálcio, Muito, né? Olha só a muito. importância. Mas uma coisa tem a ver com a outra. Tudo Por quê? está interligado. Porque o leite, os derivados do leite, já que isso é uma fonte de cálcio, o cálcio é tão importante para o nosso corpo, então a gente tem que agora ter mais consciência disso aí. Então não é mais, eu gosto de leite ou eu gosto de queijo, não. Você vai ter que ver. Se isso daí não te faz bem, se você tem algum tipo de alergia, lactose, alguma coisa, você vai ter que suplementar por um outro lado. Por quê? Sem cálcio, não vai ter vida.